Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live. O tema de hoje é o título, né? Feridas invisíveis, comportamentos visíveis. A gente vai falar aqui de um tema bem delicado, um tema bem difícil, extremamente desafiador, mas de suma importância, extremamente necessário para a nossa vida, para a vida da nossa família e da nossa sociedade. Tá? E a gente vai falar sobre abuso. O quanto o abuso sexual afeta vidas inteiras, especialmente de mulheres, crianças, adolescentes, né? Eu quero que vocês guardem uma frase aqui, que é a seguinte: muitas vezes o bloqueio da nossa vida adulta tem raízes em uma infância ferida. Ou seja, muitas vezes o bloqueio, um desafio que a gente tem na nossa vida hoje, como adulta, tem raízes lá numa infância que foi ferida. Grandes casos, hoje eu como terapeuta atendendo, a grande parte dos casos que eu pego teve um terreno muito fértil, que é o da infância, que é extremamente suscetível, principalmente do 0 aos 7 anos. Então vamos dar início a esse tema super delicado, mas extremamente necessário para a nossa sociedade, que está tomando forma cada vez maior. Tá gritante isso, os números estão crescendo muito. Tá se tornando comum, mas é uma coisa que não deveria ocorrer nem em nossos sonhos, né? Nem em nossos pesadelos, mas que infelizmente acontece. E eu quero que você fique até o final para prestar bem atenção em tudo que eu vou falar. Eu vou dar um caminho, vou dar uma saída, e presta atenção nos comportamentos, nos sintomas, porque pode ser que você passou por isso e não sabe. Pode ser que alguma pessoa, um filho seu, algum sobrinho, um primo, um tio, uma avó, passou por isso e você nem imaginava. Então, por isso que o assunto é bem sério. Vamos começar do começo. O que é abuso sexual? O abuso sexual é qualquer ato que envolve contato, toque ou conduta sexual, sem o consentimento da outra pessoa, seja de qual idade for. Né? No caso de estupro, tentativa de estupro, carícias, relações sexuais utilizando meios emocionais ou agressões físicas. Que mais? Quando o agressor expõe o seu órgão, né, para outra pessoa, ou realiza toques, né? Não vou citar. Algumas palavras eu não vou expor muito aqui, né? Por conta eu não sei o quanto o Instagram deixa verbalizar algumas coisas, né? Mas né? Que você sabe o que é. Então, quando a pessoa realiza isso na frente do outro, também é um abuso sexual. Sem que exista o consentimento do outro, como eu falei. Olhares maliciosos, gestos obscenos, exposição forçada à pornografia, entre outras coisas. Então, vocês viram que o negócio assim envolve muita coisa, né? Às vezes uma palavra, uma piada, forçar a ver alguma coisa. A minha mãe foi descobrir há pouco tempo atrás que eu, no primeiro ano do ensino médio, um dia normal de aula, os meus amigos, meus colegas, né, os meninos, levaram umas revistas, né, pornográficas e fizeram assim a gente olhar. Eu e minha amiga, minha coleguinha, né? Coleguinha não, a gente já tava aqui com 14, 15 anos. E aí eles forçaram a gente, eu virei assim o rosto e eles faziam assim, sabe? Viravam o pescoço para olhar, para forçar a olhar. Outro ponto. Eu e, no caso, a minha irmã, nem sei se ela lembra disso. Eu lembrei disso esses dias, como eu lido com reprocessamento, com terapia, vai vindo para mim as memórias também, né? E era um amiguinho lá do nosso bairro, da vizinhança, conhecido por todo o bairro. E esse nosso amiguinho, né, mostrou suas partes íntimas para nós. Tá? Então, assim, o que acontece? Eu vou falar ao longo da live, vocês vão entender que cada pessoa vai reagir de um jeito, né? A reação ao evento traumático vai ser diferente para cada um, tá? Não tem um padrão estabelecido, tá bom? E aí, vamos entrar na questão do silêncio que envolve o abuso. O abuso sexual frequentemente é envolto em silêncio. Por quê? Porque mexe com vergonha, com medo, com incredulidade. A pessoa ela fica assim, sem saber se foi aquilo que aconteceu mesmo, ela tem dúvida, ela se questiona, ela se sente culpada.
ela acha aquilo feio, tem nojo dela mesma, acha que as pessoas vão excluir ela, que não vão acreditar nela, que vão zombar. Ela tem medo das consequências. Então envolve muitas coisas, né? Muitas vítimas, como eu falei, não reconhecem aquilo como abuso. Então ela fica em dúvida se aquilo foi realmente ou não. E especialmente, agora preste atenção, quando é alguém próximo. E isso acontece muito, gente. É de cortar o coração, mas acontece muito, tá? Quando é alguém próximo. Eu vou dar alguns dados estatísticos para acionar aí o alerta de vocês. O Brasil, vocês sabem que o Brasil é o 5º país com mais denúncias de abuso sexual infantil? Imagina, as crianças, elas são aqui, elas não conseguem se defender sozinhas, elas são extremamente vulneráveis. Então, se não formos nós para proteger essas crianças, quem vai? Por isso que a gente tem que estar atento, por isso que a gente tem que saber essa questão até dos dados estatísticos, tá bom? Então, o Brasil é o 5º com maior denúncia sobre abuso infantil. Em 2022, o Brasil registrou mais de 62 mil notificações de violência sexual, sendo que 73,8% das vítimas tinham menos de 19 anos. Pasmem, 87,7% das vítimas são meninas. Tá? Tem muitos meninos, eu já atendi meninos, já atendi homens que vieram, que descobriram na terapia de reprocessamento emocional a causa raiz que foi sim que teve início com abuso, que eles nem imaginavam, que a mente escondeu por anos e aí foram descobrir depois, tá? Mas 87% são meninas, quase 88%, tá? Mais de 80% dos casos ocorrem dentro de casa ou do ambiente familiar, ou seja, pode não ser na tua casa, mas pode ser na casa de uma avó, de um tio, de um primo, de um sobrinho, vai saber. Às vezes até um vizinho muito próximo, que já é um ambiente familiar conhecido. E assim, eu sei que dói, eu sei que é triste falar sobre isso. Que por mais que a gente previna, por mais que a gente proteja o máximo que a gente conseguir, nem tudo vai estar ao nosso alcance. Tá? Por isso que é bom a gente entender isso para saber observar os sinais, se caso acontecer. Observar os sinais, saber como direcionar essa conversa, ter uma conversa aberta para poder saber o que fazer, caso aconteça. Porque às vezes o amiguinho vai ter um passeio na escola, né? Vai ter, sei lá, alguma festinha, que tu não vai estar junto. Vai saber tanta coisa exposta hoje em dia, né? Os números aumentaram principalmente porque a tecnologia, ela está expandindo demais o acesso, né, à tecnologia. Então, assim, a exposição está crescendo de forma, muitas vezes, até mesmo incontrolada, né? Hoje, vocês podem ver que a faixa etária, a faixa classificatória do filme, ela não está ali à toa, né? Ela tem todo um estudo para colocar lá, indicado para maiores de 12 anos, 14, 16. Só que isso vocês podem ver que nos últimos anos regrediu, né? Tu vai ver um filme ali indicado para 12 anos, mas tu olha aquele filme, gente, como pode? Nem criança de 12 anos deveria estar vendo aquilo. Então, muita atenção para essas coisas também. Tá? Beleza. Como eu falei, mais de 80% ocorre dentro de casa ou do ambiente familiar. O abuso de idosos continua sendo um tabu mundialmente, tá? Está sendo subestimado e ignorado pelas sociedades de forma mundial. Então, também a gente tem que se atentar a isso, como eu falei, às vezes um vô, um tio-avô também passou por isso, tem uma depressão profunda que nem sabe o que é. Ninguém sabe porque aquele tio é mais pessimista, mais reservado, porque aquela avó reclama, porque aquela avó sente tanta dor. E às vezes tu vai ver, ela passou por coisa que nem a coitadinha sabe explicar. Porque principalmente antes, nas gerações passadas, abuso era só quando tinha o ato inteiro, o ato em si, né? O ato realmente completo. Mas aí, como a gente viu aqui, o abuso sexual não envolve, né, olhares maliciosos, toques, né? Essa forçar algo, expor a criança a algo, tá bom? Então, muitos idosos eles não identificam as situações vividas no passado como abuso devido a essas ideias equivocadas e a falta de informação na época. Se hoje ainda é um tabu, imagina antes, né, gente? Imagina antes. É fundamental. Galera, só uma coisa. Eu quero que todos que vão assistir depois a gravação assista bem com calma do início ao fim,
Presta atenção em tudo e, por favor, compartilha. Não é um assunto fácil. Me dói falar sobre isso. Eu tô há 3 anos atuando, recebendo casos, feridas emocionais profundas, maus tratos e tudo mais. Não vou me prolongar muito, senão eu começo a chorar. Mas, assim, a gente adquire, né, uma capa, né, uma casca para lidar com isso. E eu sei o direcionamento, eu tô vendo a cura, eu tô vendo os milagres. Então, por isso que eu não tinha mais como me calar. Eu não posso mais me calar. Porque a gente vai adquirindo maturidade e vai vendo que coisas aconteceram comigo, com meus irmãos, com meus parentes, com meus avós, com meus pais. Gente, como é que eu vou ficar quieta e não vou partilhar disso? Não, eu tenho que passar adiante para levar a cura para essas pessoas, para conhecidos e desconhecidos. Então, por favor, uma coisa que eu peço para vocês, não guardem esse conteúdo com vocês. É a primeira vez, todo mundo sabe que eu não gosto de ficar pedindo like, curtir, eu não gosto. Mas agora eu estou pedindo encarecidamente que vocês compartilhem esse conteúdo quando a live estiver ali no feed. Combinado? Então, é fundamental compreender que o abuso não se limita aos atos físicos evidentes, como eu já disse, mas palavras, olhares e situações inapropriadas, tá? E podem deixar marcas profundas. Aí você pode falar, mas foi só um olhar malicioso, só uma piada obscena. Nossa, como é que ela se feriu tanto? Sim, a gente não pode julgar como a pessoa vai reagir. A gente não tem essa capacidade de julgar e também de delimitar a causa, o impacto que vai gerar naquela pessoa, tá? Olha uma coisa aqui, prestem atenção. As estatísticas podem variar muito com o tempo, tá? E muitos casos de abuso não são notificados. Tudo que eu falei foram casos notificados. Imagina como esse número seria diferente se tantos casos que ocorrem e que já ocorreram tivessem sido notificados. O número ia ser com certeza maior. Concordam? Então, isso tudo pode levar a uma subestimação da real magnitude do problema que a gente enfrenta. E isso desde a criação do mundo, tá? Não é de agora. Desde que o mundo é mundo, teve casos que afeta, né, a dignidade da pessoa, a virtude da pessoa, tá? Então, mais uma vez, reforçando, na maioria dos casos o agressor é alguém próximo, um parente, um amigo da família, um líder, um vizinho. Em torno de 80%, mais de 80%, o agressor, o abusador, é alguém próximo da família. Vamos falar dos sinais que muitas vezes são ignorados? Se você vê a pessoa perto de você, uma criança, adolescente, um adulto, que mudou rapidamente o comportamento, mudou, uma mudança súbita, começou a adquirir medo, resistência a ficar com certas pessoas, começou a ter pesadelo, insônia, ficar desfocado, começou a ficar mais reservado, ou ficou muito irritado, começou a ter uma compulsão, adquirir vícios. Que mais? Um isolamento, uma tristeza sem motivo aparente. Ou se a criança ou adolescente começa a ter regressão dos comportamentos, né? Por exemplo, voltar a fazer xixi na cama, ter muito pesadelo, enfim. Uma regressão, presta atenção nesses sinais, ok? Então, uma frase para vocês refletirem, tá? O abuso nem sempre deixa marcas visíveis no corpo, mas sempre deixa marcas na alma. Como eu falei, tem um caminho, tem uma saída para isso. Vamos falar dos tipos agora? Eu vou explicar brevemente os tipos. Como eu falei aí no início, eu especifiquei, né, dei os exemplos para vocês. E aqui eu vou entrar nos 4 tipos, né, dos agrupamentos aqui. Então, tem o abuso sexual com contato físico, tem o abuso sexual sem o contato físico, tem o assédio verbal e tem a exploração online, que é o envio de fotos e aliciamento pela internet. Então, mais uma vez, o cuidado redobrado, não só com a gente mesmo, mas principalmente com nossas crianças e adolescentes que são mais vulneráveis a isso, tá? E muitas vezes, né, é um professor, é um líder, como foi citado ali, né, alguém próximo, alguém de confiança, né? Então, o abuso não é só aquilo que acontece fisicamente, e muitas mulheres, especificamente aqui, né, nesse Instagram, carregam até hoje memórias de olhares, palavras, situações que roubaram a inocência delas. Ai, como é que vocês estão? Muita informação, né? É necessário, é delicado, mas extremamente necessário. Vamos falar dos impactos agora?
como que essas experiências vão afetar a nossa vida? Nas emoções, a gente acaba adquirindo emoções crônicas, sentimento de culpa, mesmo sem culpa, a vítima não tem a culpa, escrevam aí, não tem culpa. Sentimento de raiva, vergonha, nojo de si mesma, baixa autoestima. Quem perdeu o início não tem problema, tá gravado, tá sendo gravado e eu vou deixar no feed para assistir. Todo mundo tem que assistir o inicinho lá, tá? Então, como eu falei, culpa, raiva, vergonha, nojo, baixa autoestima, se olha no espelho e não gosta, né? Sente uma repulsa. Nas relações, dificuldade em confiar nas pessoas, medo da intimidade, né? Ou às vezes fica sempre com aquele desconforto. Relações abusivas ou codependentes. Então, volta e meia, tu termina um namoro, daqui a pouco, ou um casamento, daqui a pouco a outra pessoa também é tão abusador quanto o anterior. Então, fica naquele looping, né? Tu fica repetindo os padrões. Fica uma relação de dependência emocional muito forte, né? Muitas vezes tu leva anos para reconhecer isso. Na sexualidade, qual o impacto? Prestem bem atenção que eu quero dar um foco nisso aqui. Acontece a chamada hipersexualização, também chamada de ninfomania para mulheres ou satiríase para homens, ou também chamado de excitação excessiva, né, permanente. Então, uma excitação que ela permanece nos momentos inapropriados, tá? O que acontece? Na hipersexualização, a pessoa ela busca por validação através do sexo. Um desejo compulsivo, um comportamento sedutor, muitas vezes que nem ela percebe. Na hiper, a pessoa também pode sentir dor após esses impulsos e práticas e desencadear também problemas de saúde, tá? Então, para a mulher é a chamada de ninfomaníaca e no homem satiríase, ou então a hipersexualização. É muito sofrido, causa muita dor e eu vou falar um pouquinho sobre os efeitos, tá? E também tem a aversão sexual, que é o contrário. A pessoa, ela sente repulsa, ela quer afastamento, ela tem dificuldade em sentir prazer. Ela tem dor, ela tem nojo, ela tem medo. Tá bom? Outras consequências. A pessoa tem a sensação de não merecimento. Ela tem dificuldade em estabelecer limites, se posicionar, dizer não. Ela tem problemas com o corpo, a autoimagem, com a própria alimentação. Ela adquire vícios, né? Dos mais variados tipos. Ela tem dificuldades na maternidade e na paternidade, ela tem medo de reproduzir esses ciclos, medo de não proteger. Tem também a desconexão com a fé, que ela começa a se questionar, por que Deus? Por que isso? Por que tu permitiu isso? Que isso acontecesse comigo? Ou com meu filho, com meu esposo, com minha esposa, né? A pessoa adquire ansiedade, insônia, pesadelos, TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, que pode vir acompanhada de hiperatividade ou não. Então, assim, essa perda de memória, a pessoa está desfocada, não consegue se concentrar, ou ela se concentra só naquilo que ela gosta muito, e para as outras coisas ela não consegue lembrar, ela não consegue ser disciplinada, pode ser sim decorrência desse abuso que é a causa raiz, tá? Que desencadeou esses sintomas. Que mais? Uma depressão profunda e o pior, pensamentos suicidas. Quem já passou por isso, quem já conviveu com alguém que teve isso, sabe o quanto isso dói. Né? Na internet hoje tem circulado muitos vídeos de pessoas que gravaram vídeos, que a família gravou vídeos que a pessoa estava normal, estava brincando, estava conversando e dias depois cometeu suicídio. Gente, isso não é brincadeira. Eu gostaria de estar aqui expondo o meu rosto, falando sobre essas coisas? Não, não gostaria. Mas eu preciso. Então saibam que a ansiedade, depressão, não estou falando todos os casos, de forma nenhuma, mas muitas vezes tem uma causa raiz, que é essa que eu estou falando aqui hoje, tá bom? Então, às vezes, as pessoas vivem anos tentando consertar o casamento, a maternidade, a sua paternidade, a autoestima, suas relações, né, com pessoas, com colegas de trabalho, sem perceber que a causa raiz da dor está lá atrás, como eu falei, lá na infância, onde ninguém quis olhar, onde muita gente tem medo, não quer tocar, não quer reviver, não quer lembrar, mas é preciso.
Enquanto você não trazer a consciência, você não consegue reprocessar aquilo. Tá? Então, muitas vezes, agora, prestem muita atenção agora, tá? Isso é sério. Muitas vezes as pessoas são taxadas de quê? Sem vergonha, safadas, imorais. Ou, né, no oposto, pessoas frias, sem sentimento. Mas, no fundo, elas estão carregando um fardo, um sofrimento, uma dor que elas não conseguem compartilhar com ninguém, às vezes, a vida inteira. Que ela morre com aquilo. Quase ninguém vê. Então, as pessoas ficam taxando as pessoas, e essas pessoas, essas vítimas, elas crescem achando que elas são ruins, achando que elas são anormais, que tem problema com ela. Nossa, por que eu tenho tanto impulso? Por que eu fico pensando nisso? Por que eu tenho sonho? Né? Sonhos eróticos, sonhos, enfim, equivocados sobre as relações. Nossa, e essas pessoas acham que não tem saída, que aquele sofrimento não tem fim. Mas eu estou aqui para falar para vocês que tem fim, tem saída, tem cura. Então, por isso que eu falei para vocês naquele post que falar sobre vício é muito superficial. Hoje em dia só falar vício, pornografia, vício, pornografia. Tá, e o que tem além é muito mais amplo, é muito mais profundo. Vocês viram os diversos tipos de transtorno que isso causa? Não podemos taxar as pessoas como apenas viciadas em pornografia. A pessoa pode ter adquirido um transtorno, um distúrbio, que ela não gosta, que ela sofre. E as pessoas continuam taxando elas de safadas, sem vergonha. Porque acontece, na hipersexualização, o impulso sexual vem de forma muito forte. Vem um pensamento, a pessoa às vezes quer tocar em algo, né? A pessoa se tocar também, acesso a coisas, né, eróticas, obscenas. Então, assim, vem um impulso muito forte. A questão dos meninos, dos homens, é muito constrangedor. Vocês sabem como que fica, como que é. E a pessoa fica extremamente constrangida com aquilo. E ela cresce achando que ela tem algo muito anormal, que ninguém vai entender, só eu que sou ruim, só eu que sou normal, que sou defeituoso. Tá? Então, eu vou explicar para vocês. Então, é só uma coisa, né? Como eu falei, a cura e há um novo começo. Então, assim, gente, o vício, o distúrbio alimentar, a compulsão, a pornografia, a autoagressão são tentativas inconscientes de aliviar essa dor emocional. Tem uma dor que foi causada lá no nosso íntimo e que o nosso inconsciente está tentando aliviar de alguma forma. Então, eu vou falar para vocês sobre o olhar da TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo, que é a terapia que eu aplico hoje, tá? O que a TRG, como que ela vê? Que o vício, ela não é identidade. É um comportamento que tem uma causa raiz. Você não é um viciado ou viciada. Você está uma viciada. Você está um viciado, entendem? Você não nasceu assim. Você não é ansiosa, você está ansiosa. Então, ninguém escolhe ter uma dependência. Ninguém nasce falando, nossa, vou ter dependência em droga, em álcool, em comportamentos sexuais. Né? Ninguém nasce querendo isso. É uma tentativa de proteção da alma ferida, como eu falei. E por trás de um vício é uma dor tentando ser anestesiada. A comida que conforta, o álcool que alivia, a pornografia que preenche. Muitas vezes a pornografia vem para preencher um estado de espírito, né? No caso, assim, um tédio, um desconforto, um cansaço. Às vezes é o tédio mesmo e as pessoas procuram para saciar. E também essas disfunções, como eu falei. Então, tudo isso está tentando proteger você de uma dor mais profunda. Entendendo isso, você sabe que não é você que criou aquilo, né? Que tem uma causa raiz. Então, na TRG, na terapia, né? O vício é visto como um pedido de ajuda disfarçado. Então, hoje a gente pode, depois dessa live, eu quero que vocês olhem com mais amor e empatia as pessoas que trazem vícios na sua vida. É um pedido de ajuda disfarçado. E agora que a gente tem mais consciência, tem mais informação, a gente pode ajudar de uma forma melhor. Então, assim, quem passou por isso, sinta o meu abraço, a minha empatia, o meu amor. O vício não define quem você é. Lembra disso, não te define quem você é. O vício só revela onde está doendo. E onde dói, Deus pode curar. Deus sempre vai poder curar.
Então, gente, só para reafirmar, o abuso sexual infantil é uma realidade. Ela é silenciosa, devastadora e cruel, porém evitável. Quanto mais pessoas compartilharem esse conteúdo, quanto mais pessoas pesquisarem, se informarem, líderes, pais, professores, enfim, mais evitável pode ser. Os números podem diminuir. Estabilizar ou diminuir, tá? E eu quero encorajar vocês aqui uma coisa. Eu quero encorajar vocês a falarem abertamente sobre isso. Não pode mais ser um tabu. Não pode ser mais velado. Não pode mais ser oculto. Não pode mais ser um segredo. Não pode mais. Acabou. Tanto acesso que a gente tem hoje à informação. Por que essa informação não é repassada? Por que essa informação não é ensinada da forma correta? Então eu incentivo vocês aqui hoje a falar abertamente com o cônjuge de vocês. Conversem com o marido, conversem com a esposa, conversem com os filhos. Dependendo da idade, vai ter que ter uma forma mais lúdica, vai ter que falar palavras mais simples, mas conversem. A conversa, o diálogo resolve tudo na nossa vida. Comunicação é a base de tudo. Converse com o namorado, conversem com o noivo. Antes de casar, por favor, conversem. Sejam o mais sincera possível, tanto com o que aconteceu com você, e pergunte sobre o que aconteceu com ele. Teve acesso? Teve comportamentos assim de hábitos, né, de vícios? Por quanto tempo? Já sarou? Já tratou? Já curou? O que você pensa sobre isso? Qual a sua ideia sobre isso? Sobre as relações, sobre a intimidade? Conversem antes de casar, pelo amor. Vamos educar, prevenir, denunciar e acolher. Aconteceu contigo? Se acolha, procure ajuda. Aconteceu com alguém próximo? Chora o que tem que chorar. Mas abraça essa pessoa, acolha ela. Mostra o valor dela. A identidade dela está no divino. Todos somos filhos de um Pai Celestial. Nossa identidade é divina. Não importa o que aconteceu. Muitas vezes, tudo que eu falei aqui foi algo externo, algo que alguém nos ofendeu, tirou a nossa virtude, feriu a nossa dignidade como ser humano. Mas o teu valor é muito maior que isso. É muito maior. Então, você não precisa ter vergonha, tá, de ter sido vítima, nem de estar lutando contra o vício, até mesmo de ter sido, né, um agressor em algum momento, de ter tido esses impulsos e práticas em algum momento com alguém. Você não precisa ter vergonha disso, tá? Uma compulsão, um comportamento desafiador. Você só precisa de acolhimento, consciência e cura. Como eu falei, se acolher, tomar consciência, perdoar, se perdoar e buscar a cura. E hoje temos a cura. Nós temos. Por muito tempo eu fiquei pensando, eu tinha uma revolta, senti uma dor muito grande. Desde a faculdade, né, eu ficava pensando assim, puxa vida, olha esses casos contra a violência, abuso contra bebês, contra crianças. E aquilo eu ficava assim, chocada. Ficava assim, nossa, é difícil de digerir isso, né? É ruim. As pessoas não querem falar, não querem ver, e quando a gente vê, a gente quer afastar, né? Não é assim? E aí, quando eu estudei, quando eu fui para essa área, me especializei nessa área, que eu fui entender, gente, você não sabe o fardo que saiu das minhas costas, do meu ser. Porque eu entendi que tudo tem uma causa raiz, tudo tem uma consequência e tudo tem uma solução. Deus, ele não fez nada torto. Deus não fez uma coisa para não ter um fim, para não ter um desfecho bom. Ele não faz as coisas pela metade. Eu entendi o comportamento, o sistema do inconsciente, como que ele age, as fases dele. E aí, quando eu entendi que podia ser pessoas, eu já atendi pessoas jovens que sofreram abusos muito cruéis. E hoje elas retomaram a vida. Hoje elas estão leves, elas conseguiram reprocessar. Não é que você vai esquecer, a gente não promete esquecimento, porque isso não existe, não, tu não vai esquecer. Mas tu vai lembrar sem dor, e aquela memória não vai ficar vindo para ti de forma repetida, te dando insônia, te dando taquicardia, te dando pesadelos.
ansiedade, pensamentos suicidas, não vai mais, tá? Então, quero fazer um convite final, que a gente não julgue mais os comportamentos das pessoas. Agora vocês entenderam que tem uma causa raiz, tem uma dor profunda ali, que esses sintomas são dores, né, que o inconsciente ele tá disfarçando e o corpo tá pedindo ajuda. Então a gente sempre encontra uma dor por trás desses comportamentos e a gente precisa reprocessar com amor, fé e sentido. É isso aí, Ana. Tem todas as ferramentas necessárias. É uma terapia não invasiva. Tu não precisa expor, se tu tá desconfortável, tá constrangido que acessou as memórias, tu não precisa ficar verbalizando, tu vai reprocessar da mesma forma. Ela é um protocolo super seguro, ela tem um início, meio e fim, são 5 etapas. E a gente pode falar mais depois sobre isso, mas assim, ela é perfeita, tá? Então a TRG é um caminho de reconciliação com você mesma e com Deus, principalmente. É muito comum as pessoas que eu atendo, pessoas que não são cristãs ou que não têm a espiritualidade aflorada, no processo da TRG elas terem uma conexão maior com Deus, elas terem um desejo de saber como é que ora, como é que eu conheço a Deus, como é que eu me aproximo dele. É muito comum, é muito lindo ver isso. Gente, como que vocês estão? Acabei por hoje. Eu sei que eu falei vários pontos aqui, mas acredito que foram pontos essenciais. Vou fazer mais lives para falar sobre vícios, para falar problemas de relacionamentos conjugais com os filhos. Então, tem alguns tópicos que eu quero falar ao longo do ano. E esse, então, foi sobre abuso, especificamente, e sobre os comportamentos que muitas vezes a gente olha para a pessoa e julga, e não sabe. Pode ser que você tenha descoberto alguma coisa agora nessa live, pode ser que você tenha sentido algo que mexeu e que vale a pena rever. Que às vezes é uma tristeza que não passa, uma oscilação frequente de humor. Muitas vezes, não tô falando que a causa é isso, tá? Mas vamos verificar, né? Não custa nada. A gente precisa rever a nossa história, a nossa bagagem e ver para onde que Deus quer nos levar, qual o direcionamento que Ele está nos dando. Que bom que gostaram. É um assunto bem forte, bem delicado, mas eu precisava, não podia ficar mais calada. Porque eu tô vendo muita vida sendo destruída. E é o meu papel, é o mínimo que eu posso fazer, é alertar. Sim, as mudanças são incríveis, né, Ana? A Ana também é terapeuta TRG. Fiquem à vontade para me chamar ela, para conversar, para desabafar. A gente está aqui à disposição, né, Ana? Que bom, gente. Muito obrigada. Toda emoção tem lógica, é isso. Obrigada, compartilhem. Quem não viu agora, veja o vídeo desde o início, tá bom? Uma boa noite para todos. Amo vocês. Tchau, tchau.